Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com multa de 318 milhões e sondagens da Europa, Flamengo bate o martelo sobre futuro de joia da base. Turcos chegam forte com proposta de 114,5 milhões de reais por jogador do Flamengo e diretoria bate o martelo. Flamengo negocia a renovação de Pedro até 2029 com aumento salarial significativo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A porta de entrada está fechada, né? E o Flamengo encerrou a janela de transferências com 4 reforços, mas também a porta de saída está aberta. O clube não descarta enxugar mais o elenco nos próximos dias, com alguns mercados ainda abertos. Os 4 reforços contratados pelo Flamengo foram o lateral direito Emerson Royal, os meias Saul e Jorge Carrascal e o atacante Samuel Lino. O clube ainda negociou 7 jogadores, né? O lateral direito Wesley, os meias Gerson e Vitor Hugo, e o goleiro Lucas Furtado, e o meia Matheus Gonçalves, e os atacantes Lohan e Chola da base, do Sub-20. Com a janela brasileira fechando hoje, o Mengão não pode mais contratar, mas ainda pode negociar atletas para fora. Apesar das janelas das principais ligas da Europa estarem encerradas, há outras possibilidades de transferências. A principal pendência é o robozinho Michael, né? O atacante perdeu espaço com Felipe Luiz e ficou quase 2 meses sem ser relacionado, né? Ele voltou à lista no domingo contra o Grêmio, mas não saiu do banco, esquentou o banco o tempo todo. O Mengão admitia negociar o jogador desde o início da janela. Inclusive, o atacante pediu para ser negociado. Ele recusou, inclusive, uma proposta de empréstimo do Al-Ula da Arábia Saudita, né? O alto salário do Michael, 1,5 milhão por mês, afastou aí possíveis interessados. E ele perdeu muito espaço com a chegada de reforços na janela. E hoje ele está no final da fila dos atacantes do Felipe Luiz. O Cebolinha é outro aí que vive um período de oscilação desde a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi relacionado para 12 partidas do Flamengo e foi utilizado em somente 6, sendo 2 como titular, marcou um gol importante diante do Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 4 jogos, ele teve apenas 1 minuto em campo. A disputa pela vaga ficou ainda mais acirrada com a chegada do Samuel Lino, que se encaixou rapidamente no esquema do Felipe Luiz. O Juninho perdeu muito espaço entre os relacionados. Há 1 mês, o Flamengo recusou 2 propostas de empréstimo pelo jogador com a justificativa de um planejamento para dar mais espaço para ele dentro do elenco. No entanto, ele ficou fora dos últimos 6 jogos, Mirassol, Internacional, as 3 partidas, Vitória e Grêmio. Após a Copa do Mundo de Clubes, ele foi relacionado para 8 partidas e participou de 5, com só 62 minutos em campo. O último jogo dele como titular foi em abril contra a LDU. Mas nesses 2 últimos casos aí, não deve ter novidade nessa reta final, né? Tanto o Cebolinha quanto o Juninho tendem mesmo a continuar no elenco e buscar mais espaços entre o treinador. O Flamengo vai ter mais 10 dias para tentar encontrar um destino para esses jogadores que estão em baixa e estão na lista de saída do clube. Produção, coloca aí algumas janelas pelo mundo que ainda estão abertas e que podem negociar jogadores. Na Ucrânia e na Croácia, a janela vai até o dia 5 de setembro. Na Arábia Saudita, até o dia 10 de setembro. Na Rússia, até o dia 11 de setembro. Na Grécia e no México, até o dia 12 de setembro. O garoto Joshua, que é um meia atacante de 18 anos, participou da campanha do Mengão na Libertadores Sub-20, que classificou o time para o Mundial da categoria, né? No único jogo da final do Mundial contra o Barcelona da Espanha, né, o Joshua foi titular pela equipe do Mengão. Após essa sequência, ele passou a ser monitorado por clubes europeus. Além disso, o Flamengo tem utilizado o Joshua em atividades do time profissional, né? Embora o jogador atue com frequência mesmo no Sub-20.
A diretoria do clube incluiu o nome do jogador no planejamento esportivo e vem acompanhando a sua evolução técnica e física com a base nos critérios internos do clube. Mesmo com interesse do exterior, o Flamengo informou que não pretende negociar o meio-atacante nesse momento. O Mengão blindou o jogador Joshua com contrato até 2029 com uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 318 milhões de reais na cotação atual. E além disso aí, o Felipe Luiz inclui ele nas convocações sempre que o profissional precisa. O meio-atacante participa muito das atividades do time principal com muita frequência. Mesmo assim, o Mengão adota a cautela e evita apressar a sua transição. Até agora, o Joshua atuou apenas uma vez no time principal. Naquela ocasião, ele entrou nos minutos finais contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil e jogou por 11 minutos. Por outro lado, no Sub-20, o jogador ganha espaço com regularidade, tendo disputado já 16 partidas e começado jogando em 12 delas. Nessa manhã, o Flamengo deu início à venda de ingressos do tão aguardado jogo contra o Estudiantes da Argentina, que vai ser no dia 18 desse mês, às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Os preços dos ingressos estão mais altos em comparação aos últimos jogos, estão mais salgados, o que gerou uma grande insatisfação entre os torcedores rubro-negros, especialmente por se tratar de uma partida crucial nessa temporada. Os ingressos mais acessíveis são para o setor sul, custando R$ 200 a inteira. Já os ingressos do setor norte, voltados aí para as principais torcidas organizadas do Flamengo, vão custar R$ 250 a inteira. Nas redes sociais, os torcedores do Mengão ficaram muito na bronca com o valor desses ingressos aí, principalmente, por se tratar desse momento tão importante, um jogo muito, mas muito decisivo dessa temporada. Depois, no dia 25 de setembro, o Flamengo vai lá na Argentina e vai encarar os Estudiantes pelo jogo da volta da Libertadores. Os sócios torcedores do Flamengo vão ser os primeiros a terem acesso a esses ingressos. O local da venda dos ingressos é o site ingressos.flamengo.com.br. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso telejornal, então não esquece, manda brasa agora aí no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe com amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype, Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Um dos principais objetivos dessa diretoria do Mengão agora é a renovação do contrato do Pedro, que vai até dezembro de 2027, mas a intenção é estendê-lo até 2029, dando para ele um aumento salarial muito bom. Essa estratégia aí da diretoria visa não apenas garantir a continuidade de um jogador diferenciado, um jogador fundamental, como também de reforçar a confiança do grupo. José Boto divulgou que o Flamengo já tem uma excelente proposta para apresentar para o Pedro e para o seu staff. A expectativa do Mengão é que tudo corra bem e que o artilheiro continue por muito tempo aqui na Gávea. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vale destacar que o Pedro é carioca da gema do ovo, tem 28 anos, completados em junho, é um centroavante destro, que mede 1,87 de altura, tem 6 jogos pela seleção brasileira, onde marcou um gol. Ele está no Flamengo desde janeiro de 2021 e tem contrato por aqui até 31/12/2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros. A boa fase do zagueiro Léo Ortiz é tão grande que ele vem chamando a atenção do mercado da bola, principalmente o mercado europeu, que vem procurando o jogador nos últimos dias. E o mais recente deles foi um clube da Turquia, cujo nome não foi divulgado ainda.
O que se sabe é que eles estavam dispostos a pagar 18 milhões de euros, 114,5 milhões de reais na cotação atual, pelo zagueirão, né? Seriam 15 milhões de euros fixos, 95,4 milhões de reais e mais 3 milhões de euros, 19,8 milhões de reais, pela performance do jogador lá na Europa. O Mengão não quis nem papo e recusou de imediato a proposta, por entender que não faria o menor sentido perder um jogador tão importante nesse momento da temporada, né? E que está muito feliz aqui no Flamengo e, com certeza, não vai forçar nenhum tipo de saída do clube. Para o próximo ano, a história pode mudar, né? O Flamengo entende que pode trazer mais zagueiros se vender um dos dois titulares, o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Mas a intenção da diretoria agora é de focar 100% no segundo semestre da temporada e manter aí os seus principais jogadores titulares do elenco do Felipe Luiz. Vale lembrar, né, que o Léo Ortiz tem 29 anos, completados em janeiro. Ele é gaúcho de Porto Alegre, tem 1,85 de altura e já fez 2 jogos pela seleção brasileira. É um zagueiro destro que pode jogar também de volante. Também tem nacionalidade italiana e está no Flamengo desde março de 2024, vindo do Red Bull Bragantino e tem contrato por aqui até 31/12/2028. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 13 milhões de euros. Vale destacar que o Flamengo pagou por ele, na época, o Red Bull Bragantino, 7 milhões de euros, 37,6 milhões de reais na cotação daquela época. No Campeonato Brasileiro desse ano, o Ortiz se destaca como um zagueiro que mais realiza passes para a última parte do campo, com impressionantes 134 passes dados até aqui. Ele tem uma média de 7,1 passes de progressão por partida. Essa capacidade dele de atuar como um criador de jogadas a partir da defesa é um diferencial que acelera o jogo ofensivo do Flamengo, permitindo aí transições rápidas, eficazes do nosso ataque. Além desses números, a liderança e a confiança do Ortiz ao lado dos seus companheiros de defesa são aspectos que o Felipe Luiz valoriza demais. A sua inteligência tática, a sua habilidade de manter a linha defensiva bem resguardada e as cabeçadas constantes nos jogos com diversos gols marcados são cruciais para o desempenho muito bom do time do Mengão. Aí eu te pergunto, se você tivesse que escolher entre Léo Ortiz e Léo Pereira, quem você venderia agora? Eu não pode dizer aí que não venderia nenhum dos dois, tem que se manifestar, tem que sair do muro, coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que hoje está fazendo aniversário, 175 anos. Parabéns, Blumenau! Parabéns, torcida do Flamengo de Blumenau, Santa Catarina! Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça, por favor, de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!